Esta semana li algumas manchetes que me fizeram crer fortemente que vivemos em uma distopia. Para os que não conhecem o conceito, ele refere-se a uma sociedade dita fictícia, onde imperam opressão, controle extremo e injustiças, mostrando o lado sombrio do futuro humano. Só que, infelizmente, não nos parece nada fictício o que as manchetes disponibilizaram. No dia 28 de outubro, o Estadão publicou a matéria Enel de São Paulo registrará lucro de 330 milhões no terceiro semestre. E, em 9 meses, o lucro foi de 819,7 milhões de reais. Será que ela vai destinar esses lucros para pagar os prejuízos do último grande apagão? Com a desculpa dos eventos climáticos adversos, a Enel e a ANEEL tiram o corpo fora, escondendo sua negligência. Foram anos agindo assim. Mas um dia, o problema inevitavelmente ocorreria. É como o sujeito que sabe que tem problema nos freios do carro, mas não os arruma. Apenas continua dirigindo para o precipício. Já em 30 de outubro, o mesmo jornal noticiou que a Câmara dos Deputados rejeita tributar grandes fortunas. Seria de estranhar essa atitude dos nobres deputados? Afinal, como veremos a seguir no episódio, eles têm motivos de sobra para rejeitar essa tributação. E as altas contas do governo? Quem paga? Tem problema. O povo continua sustentando a máquina com os impostos sobre seu salário, suas parcas aplicações e principalmente seu consumo. Afinal, para que tributar os ricos? Para deixá-los pobres como nós? Agora chegamos ao ponto principal. Vocês lembram de um ex-presidente mais famoso por seus atos infelizes que por suas realizações? Não é esse, é outro. Ele se auto-intitulava Caçador de Marajás. Para quem não saiba o que é um Marajá, sua origem é da Índia e é um título comparável com príncipe ou rei, já que a Índia era dividida em inúmeros reinos e estes governantes viviam no maior luxo e opulência, enquanto, tradicionalmente, o povo passava muita fome. Após sua independência dos britânicos em 1947, a Índia se livrou deles. Mas, diferentemente da Índia, apesar das bravatas do citado ex-presidente, o Brasil não conseguiu até hoje livrar-se de seus marajás. Não houve interesse. Seu reino continua em Brasília e nos governos dos estados e capitais mais ricos. Toda essa introdução para falar de uma notícia veiculada pela Folha de São Paulo no mesmo 28 de outubro, da notícia do lucro da Enel, que foi o que me fez perceber que realmente vivemos em uma distopia. A manchete cita: com salário de até 30 mil reais, auditores fiscais da Receita anunciaram paralisação por reajuste. Sem entrar de modo algum no mérito de se esses profissionais merecem ou não seu salário, percebi o motivo desse descontentamento dos auditores fiscais ao ler, no dia anterior, a coluna De Grão em Grão do Michel Viriato, também na Folha, comentando que pesquisa de 2010 de vencedor do Prêmio Nobel revela que 35 mil reais mensais é a linha mágica da felicidade. Os autores da pesquisa, Daniel Kahneman e Angus Deaton, bonitos nomes, nas palavras de Viriato, dizem claramente que o dinheiro, até certo ponto, traz mais satisfação com a vida, mas não devemos nos iludir achando que apenas aumentar nossa renda é suficiente para ser mais feliz. Portanto, caros auditores,
o aumento que almejam não vai torná-los mais felizes, não. Mas o que, sem dúvida, torna o povo mais infeliz é a pesquisa que nós do podcast fizemos em diversos sites, tais como Exame Economia, Pública.org e Poder 360, entre outros, a fim de trazer a vocês uma interessante comparação. Enquanto funcionários públicos de nível inicial, com carga horária diferenciada, podem receber menos de R$ 1.000 por mês, os cargos mais altos podem chegar, como vimos, aos 30 mil dos auditores fiscais, podendo, não sabemos, estar incluídos nesses salários famosos jabutis positivos para eles, como benefícios, auxílios, gratificações, ajuda de custo. Afinal, não acredito muito na transparência governamental. Por sua vez, um aposentado típico pelo INSS ganha, em média, um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412 por mês. Alguns dirão, mas o aposentado deixou de trabalhar. Se quisesse ganhar mais, deveria ter contribuído com mais. Sim, contribuiria com mais e morreria de fome. Em um artigo meu, de 5 de maio passado, apresento uma comparação entre o poder aquisitivo de um salário mínimo e um salário hipotético de R$ 10.000, a fim de demonstrar o aumento da desigualdade causada pelo consumo, entre outros fatores. Disponibilizo o link na descrição deste episódio. Na pesquisa realizada pelo podcast, obtivemos que só o governo federal gasta aproximadamente 150 bilhões de reais anuais de aposentadorias RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, com aproximadamente 700 mil aposentados e pensionistas entre militares e civis, ou seja, uma média anual de mais de R$ 214 mil por aposentado federal, ou, para facilitar, quase R$ 18 mil mensais, se considerarmos 12 meses. Isso equivale mais de 12 vezes a aposentadoria média de um aposentado comum do INSS. O gasto com as aposentadorias comuns do INSS equivalem a aproximadamente 500 bilhões anuais de reais, com cerca de 25 milhões de pessoas entre aposentadorias e pensões. Fazendo o mesmo cálculo simples realizado anteriormente, obtemos um gasto médio de R$ 20 mil por ano por aposentado, ou seja, uma média de quase R$ 1.667 mensais, bem pouco acima do salário mínimo citado. Ao compararmos, percebemos que um aposentado médio comum do INSS ganha o mesmo em um ano do que um aposentado federal RPPS ganha em um mês. Isso lhe diz algo, prezados ouvintes? E o governo quer dificultar ainda mais a aposentadoria do trabalhador comum, citando a necessidade de novas reformas da aposentadoria, tais como a de 1994, que se apropriou de 16 anos de minhas maiores contribuições à Previdência, por exemplo, além de declarar inconstitucional ou outras bobagens do tipo, a revisão da vida toda, que iria, em princípio, corrigir parte dessa grande limpa que fizeram em nossas aposentadorias. Se o governo quer economizar, reforme as aposentadorias RPPS e coloquem todos no mesmo miserável regime do aposentado salário mínimo, como nós estamos. Os indianos conseguiram terminar com a farra de seus marajás. Por que o Brasil jamais conseguiu fazer o mesmo? Simples. Nossos marajás são muito mais espertos que os deles. Agora me respondam, caros ouvintes.
Vivemos ou não em uma verdadeira distopia? Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas da sociedade. Se você gostou, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!